É possível evitar ações como essa? No caso de ontem, quando o helicóptero pousou na cadeia, os guardas de muralha atiraram e acabaram impedindo que os presos fugissem. Pois é, os dois homens que queriam libertar os detentos foram presos. O piloto do helicóptero foi baleado e está internado em estado grave. Veja na reportagem de Lúcio Sturm. Alexandre dos Santos, 28 anos, condenado a 25 anos de prisão por assalto e assassinato. Ele era um dos presos que seriam resgatados de helicóptero do presídio Adriano Marrei, em Guarulhos. Alexandre já estava na laje da cadeia quando a aeronave pousou. Segundo a polícia, ele usou uma corda improvisada para chegar até lá. Acesso super difícil. Para nós chegarmos lá, nós chegamos até a nos machucar, cheio de escada para poder chegar lá. O plano de fuga começou a ser executado na tarde de ontem. O helicóptero decolou deste hangar no Campo de Marte. Os bandidos embarcaram no heliponto deste prédio na Zona Sul. Armados com metralhadoras, os dois obrigaram o piloto a ir ao presídio. Os guardas da muralha começaram a atirar. Mesmo assim, o piloto pousou a aeronave no telhado. Atiraram, claro. Deram um tiro de advertência? De advertência. E devido a uma ação, teve que reagir à altura. No tiroteio, os dois bandidos foram baleados. O piloto Alexandre de Almeida Colasso foi ferido no peito, nas costas e na cabeça. Segundo a polícia, Alexandre dos Santos disse no depoimento que quem atirou no piloto foi um dos sequestradores da aeronave. Ontem era dia de visitas no presídio Adriano Marrei, que tem mais de 1.500 presos. Mulher correndo para lá e para cá, parecia que era bomba, que explodiu o presídio, tanto tiro. A namorada do homem que seria libertado estava entre as visitas. Ela foi detida, acusada de ajudar no planejamento da tentativa de fuga. A polícia acredita que ela e o preso conversaram por celular. O presídio não tem bloqueador para esse tipo de ligação. Para a Secretaria de Administração Penitenciária, os guardas agiram certo ao abrir fogo contra o helicóptero. Eles têm ordem de atirar se qualquer aeronave chegar a menos de 50 metros dos presídios. A determinação surgiu após uma fuga no ano passado. Em janeiro de 2002, dois presos conseguiram fugir de helicóptero do presídio José Parada Neto, também em Guarulhos. Para evitar novas fugas, além da ordem para atirar, o governo determinou que fossem instalados cabos de aço sobre os pátios dos maiores presídios. No Adriano Marrei, existe essa proteção. Por isso, ontem o piloto foi obrigado a pousar num pequeno espaço no telhado da cadeia. Uma manobra arriscada. Está em estado grave, em coma, né? Esse coma pode durar uns 5, 6 dias, né? E a gente solicita que as pessoas façam bastante oração para que ele possa melhorar, né? A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o outro preso que seria libertado ontem é Rogério Moreira Silva, condenado por assalto e latrocínio, que é roubo seguido de morte. Em 97, ele matou um policial que atuava na equipe de roubo a bancos. E um agente penitenciário do presídio Adriano Marrei foi morto ontem à noite. Ele estava de folga e a polícia investiga se o crime tem relação com a tentativa de fuga e com o helicóptero. Os peritos encontraram marcas de 14 tiros no carro do agente penitenciário Luiz Cláudio dos Santos, de 31 anos. Segundo a polícia, ele foi fechado por um carro escuro e bateu numa caçamba de entulho. Os assassinos fugiram sem levar nada. O agente penitenciário trabalhava havia menos de um ano no presídio Adriano Marrei. Os parentes disseram que não sabiam se Luiz Cláudio vinha sendo ameaçado. E o repórter Fabrício Batalini está no DEIC, o departamento que investiga o crime organizado. Fabrício, quais são as novidades sobre essa tentativa de fuga ontem em Guarulhos? Chico, a principal novidade é a descoberta de uma segunda mulher que também faz parte da quadrilha. O doutor Bittencourt vai conversar com a gente. Doutor, quem é essa mulher e qual seria a participação dela? Ela é uma das namoradas do Alexandre. Nós não vamos dar a identidade dela, já está identificada e nós estamos tentando localizá-la no momento. Mas qual seria a participação dela nessa quadrilha? Qual o papel dela? Ela foi a primeira que fez o contato com a empresa de helicóptero desde o início para poder fazer a contratação para que o plano desse certo. Tá certo. A polícia também está apresentando agora, olha só, o aparato que os bandidos usaram para chegar até a laje. É uma Teresa, né, que é uma escada feita com cordas. Doutor, eu queria saber o seguinte, como é que os presos conseguiram chegar até a laje? O senhor imagina que houve conivência de funcionários? Não, é um dia de visita no presídio. Se aproveitou a movimentação e eles tiveram a informação através da Érica, que é a outra namorada dele. Ele se dirigiu para o local previsto e aí foi só colocar umas cadeiras e colocar essa escada, praticamente chamamos de Tereza, para poder ter acesso à laje. Agora, a polícia já pode afirmar com segurança que os 3 tiros que acertaram o piloto não partiram dos guardas de muralha.
Não, já foi identificado, o doutor Rui do Roubabanco ouviu todo mundo, foi feito flagrante, o próprio piloto informando que ele foi baleado por um dos bandidos. E o bandido que atirou também já confirmou no seu depoimento que foi ele que deu o tiro. O senhor defende que em ações desse tipo os guardas de muralha reajam antes do helicóptero pousar? Perfeitamente, é uma ação de criminosa. Em crime, quem atira para matar recebe bala para morrer. Em São Paulo, está mais do que provado. Se tentar alguma coisa, não vai dar certo. Tanto a polícia como o pessoal de presídio estão preparados para esse tipo de ação. Doutor Bittencourt, Chico Pinheiro aqui da redação, boa tarde. Boa tarde. E a gente está vendo aí armas também ao lado dessa corda. Há duas armas, parece até que uma arma poderosa. E como que essas armas estavam dentro do presídio? Não estavam dentro do presídio, Chico. Essa arma veio com os bandidos quando eles contrataram o helicóptero. Em uma bolsa que eles diziam que tinha uma cana para fazer o voo panorâmico, eles mantinham essa metralha, esse fuzil e essa pistola. É o uso dos bandidos apreendidos na hora. Essas armas então estavam no helicóptero? Exatamente. Uma dessas armas foi que foi acertado o piloto. Ok. Muito obrigado, delegado Bittencourt, pela sua participação. Boa tarde. Pois é, os pilotos de helicóptero que trabalharam hoje decolaram preocupados. Eles temem passar pela mesma situação do Alexandre Colasso, o piloto que foi sequestrado ontem. E eles também têm muito medo de acabar baleados ou mortos. Alexandre tentou avisar que estava em poder de criminosos pela comunicação do helicóptero, um item de segurança fundamental numa aeronave. É por uma frequência de rádio que os pilotos conversam quando estão voando. A segurança do voo e a coordenação do tráfego dos helicópteros entre si, dentro dos corredores aéreos de São Paulo, que já são pré-determinados para isso. Que tipo de informação os pilotos trocam por meio dessa comunicação? A informação de onde está vindo, aonde está e para onde vai. A informação que eles trocam pela comunicação chega a mudar os rumos da viagem. Já tive informações de tempo, por exemplo. Eu estou indo para um determinado lugar e o tempo não estava bom. Quem estava vindo de lá me passou a situação. E eu retornei, né? Voltei. Foi através desse sistema que o comandante Alexandre Colasso tentou avisar outros pilotos que estava sendo sequestrado. Ele deixou a comunicação aberta. Márcia, que fazia um sobrevoo na região, ouviu a conversa. Um diálogo, né? Um piloto, muito assustado, falando assim: se eu fizer isso, vão meter bala na gente. Fez uns 4 minutos. Aí ele entrou: não, pelo amor de Deus, não atira, pelo amor de Deus, não atira. A aterrissagem foi num local estreito, em cima da laje. Se ele tivesse batido com a cauda ali, o desastre teria sido maior. Ali teria girado lá em cima e teria acontecido coisa pior. E pousou com habilidade, sem dúvida. Para o presidente da Associação dos Pilotos, ali também deveriam ser instalados cabos. Que se coloque postes mais alto do que o telhado, com cabos trançados em cima, o que foi feito no pátio. Aquilo funciona perfeitamente, desde que seja um pouco mais elevado. Quando não se conseguir colocar o cabo por qualquer outra razão técnica, naquela laje deveria haver obstáculos que pudessem impedir o pouso do helicóptero. Hoje, no aeroporto com o maior número de pousos e decolagens de helicópteros de São Paulo, o Campo de Marte, o assunto era segurança. Nós recomendamos que trabalhem com clientes cadastrados. A Polícia Federal possa fazer uma análise, se tiver qualquer dúvida, sobre qualquer cliente ou passageiro, entendeu? Um jeito tem que dar, porque nós trabalhamos, temos famílias e está todo mundo preocupado. A Associação de Pilotos de Helicóptero de São Paulo vai mandar um documento para o governo do estado sugerindo modificações no sistema de segurança dos presídios, que é para evitar pousos nestes locais. O secretário da Administração Penitenciária falou agora há pouco sobre o caso. Ele rebateu as acusações dos pilotos de que deveria haver mais segurança nos presídios. Nós colocamos cabos de aço nos vãos onde o pouso seria possível. Agora, sobre o teto, é muito complicado fazer isso. Eles também têm a obrigação de zelar pela segurança, porque no momento em que alugam um helicóptero, se tivesse um mínimo de cuidado de verificar para quem estão alugando e tivesse um sistema de revistar as pessoas que estão entrando nessas aeronaves, esses problemas não estariam acontecendo. Agora, os nossos agentes não receberam armas à toa para enfeite. Se vier um ataque como este, a ordem é para que atire mesmo. Secretário, a ordem de atirar continua, então? Continua e fica o apelo às pessoas que trabalham aí com aluguel de helicópteros, que eles também tomem cuidado no momento de receber os passageiros. Mas é claro que vale a sugestão de se colocar cabos para impedir pouso de helicóptero em lajes como essa que a gente viu aí. Alexandre Frederico de Almeida Colasso, de 28 anos, é piloto há 1 ano e está internado no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste de São Paulo. Ananda Apple acompanha a situação lá no hospital. Ananda, boa tarde.
Qual é o estado de saúde do piloto aí? É considerado ainda grave. O piloto, que fará 29 anos em agosto, sofreu ontem 2 cirurgias simultâneas entre as 8 da noite e as 6 da manhã de hoje. Uma para retirar a bala do tórax, também do abdômen, e outra para retirar fragmentos de bala no lado direito do cérebro. Segundo o último boletim médico do Hospital das Clínicas, a perfuração no abdômen não deixou sequelas, mas pode haver complicações nesse lado direito do cérebro. Por isso, a situação clínica é considerada grave e ele respira com a ajuda de aparelhos e permanece sedado. O piloto, conhecido como Alex pelos colegas, é dito como um piloto habilidoso, embora, segundo a família, ele só tenha brevet há 1 ano. Ele tem um filho de 6 anos e uma filhinha que nasceu na última terça-feira. Carla. Veja a seguir, tentativa de assalto a banco na Vila Alpina, durante uma tentativa de fuga num presídio de Guarulhos. Ele respira com o auxílio de aparelhos e agora a polícia está à procura da mulher que teria contratado o voo que levaria os criminosos até a cadeia. Na enfermaria deste hospital em Guarulhos, os 2 homens que dominaram o piloto do helicóptero e o obrigaram a seguir em direção ao presídio Adriano Marrei. Eles foram baleados no tiroteio com os guardas de muralha. Jackson da Cruz, de 19 anos, é apontado pela polícia como sendo o autor de pelo menos um dos tiros que atingiram o piloto Alexandre Colasso. De acordo com os delegados que investigam o caso, quando o helicóptero pousou, os 2 presos que iriam fugir já estavam no telhado e chegaram a entrar na aeronave. Mas na hora de levantar voo, o trem de pouso ficou agarrado na mureta do prédio. Essa dificuldade de tentar sair, o Jackson, nervoso, deu um tiro no piloto. O piloto foi baleado nos bandidos, porque ele achava que o piloto estava fazendo cera para não conseguir sair. Ontem, peritos verificaram cada furo de bala e analisaram a posição em que o helicóptero ficou em relação aos guardas de muralha. O resultado dos exames, que pode ajudar a esclarecer quem atirou no piloto, ainda não tem data para sair. Alexandre Colasso permanece internado em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas. Ele está inconsciente, respirando com a ajuda de aparelhos. Depois da operação para retirada de fragmentos de bala na cabeça, os médicos agora tentam controlar a pressão intracraniana. Existe possibilidade de sequela motora. É possível que fique com o lado paralisado. A investigação agora se concentra na mulher que teria participado do plano de fuga. Segundo a polícia, ela é ex-namorada de um dos presos que queriam fugir da cadeia e alugou o helicóptero por R$ 1.300. A facilidade com que os criminosos acertaram o voo panorâmico e entraram na aeronave até com fuzil provocou revolta entre os pilotos. No Campo de Marte, a segurança é considerada mais rigorosa do que em helipontos particulares. Com uma microcâmera, um produtor do SPTV esteve lá hoje cedo. Para entrar e circular pelo aeroporto, a única exigência é o nome e o RG. Não há revista. Este é o detector de metais que existe na ala de passageiros. Poucas pessoas passam por ele. A própria Infraero reconhece que não existe uma legislação que obrigue as empresas a submeter seus clientes ao aparelho. Tem que ser revisto, tem que ser pensado. O pessoal tem que tomar alguma atitude para parar com isso aí, né? Para a Infraero, não houve falha no esquema de segurança no Campo de Marte, no caso do sequestro do helicóptero. E a Secretaria de Administração Penitenciária já abriu sindicância para apurar se houve ajuda de funcionários na tentativa de fuga no